Boa tarde, alunos do sétimo ano. Iniciamos mais uma quinzena de atividades e o tema da atividade integradora de língua portuguesa da sétima quinzena é termos essenciais da oração. Oração é toda frase que apresenta verbo. Portanto, a frase silêncio não é uma oração, não é considerada uma oração, pois não apresenta verbo na sua composição. Porém, a frase o homem comprou um carro. Temos uma oração, pois o verbo comprou está entre as palavras dessa frase. Então, além de frase, é também uma oração. Desta forma, conheceremos os dois termos essenciais da oração: sujeito e predicado. O sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Por exemplo, as praias estão cada vez mais poluídas. As praias é o meu sujeito neste exemplo, pois o restante da oração vai informar algo sobre o sujeito as praias. Um outro exemplo: Ana é estudiosa. Então vejam que eu tenho o sujeito Ana. E no próximo exemplo, Carolina e Vanessa são amigas. Notem que eu tenho o sujeito Carolina e Vanessa. Vejam que eu não posso considerar sujeito apenas Carolina, Vanessa. Carolina e Vanessa. Todos os termos são sujeitos nessa oração. Predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Retomemos o exemplo 1. As praias estão cada vez mais poluídas. O que eu tenho de informação sobre o sujeito? Estão cada vez mais poluídas. Verbo estão. Dessa forma, como eu disse anteriormente, o predicado é a parte que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Então, quem estão cada vez mais poluídas? As praias. É uma perguntinha que eu posso fazer para descobrir quem é o sujeito. Eu pergunto sempre quem ou o que antes do verbo. Retomando o segundo exemplo, Ana é estudiosa. Se o meu sujeito é Ana, meu predicado é estudiosa. Se eu fazer a pergunta antes do verbo, quem é estudiosa? Eu descubro quem é meu sujeito, Ana. Dessa forma, sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. E o predicado é a parte da oração que contém o verbo e informa algo, dá alguma informação sobre o sujeito. Vamos observar agora a posição do sujeito na oração, porque existem 3 posições possíveis. Na ordem direta, o sujeito aparece antes do predicado. Vejamos um exemplo. As crianças brincavam despreocupadas. Notem que o sujeito está antes do predicado. Quem é o sujeito? As crianças. Predicado informa algo sobre o sujeito. A parte que informa algo é brincavam despreocupadas. Se eu tenho sujeito, depois o predicado, eu tenho a ordem direta. Na ordem inversa, o sujeito aparece depois do predicado. Exemplo: brincavam despreocupadas as crianças. Vejam que o meu sujeito aparece após o predicado, no final da oração. Quando isso acontece, temos a ordem inversa. E também é possível encontrarmos o sujeito no meio do predicado. Vejamos um exemplo. Despreocupadas, as crianças brincavam. Notem que o sujeito aparece no meio da oração e no meio do predicado. Se surgirem dúvidas, podem me procurar via WhatsApp. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até breve.